Mais um dia de medo na Avenida Leitão da Silva, em Vitória. Criminosos decretaram toque de recolher e, mesmo com a presença da polícia, lojas fecharam mais cedo. A chuva no Espírito Santo. 19 famílias tiveram que sair de casa no sul do estado. Em várias cidades houve deslizamentos de terra e alagamentos. E o alerta de chuva continua para todo o fim de semana. Jovem é espancado por moradores no norte do estado. Ele teria roubado o celular de uma mulher. Professora morre após acidente grave no sul do estado. O carro rodou na pista e capotou depois de atingir outro veículo. Ciclista é atropelado e baleado em Cariacica. O crime teria sido motivado por vingança. O irmão do suspeito havia sido baleado um dia antes. Carreta tomba na BR-101 em Guarapari. A rodovia teve que ser interditada. Carro invade contramão e provoca acidente no norte do estado. 2 pessoas ficaram feridas. Depois de alerta da Anvisa, clínicas suspendem vacinação contra a dengue. O TN conversou com um infectologista que fala sobre os riscos da vacina. E CDL vai fazer mutirão para renegociar com devedores. Só no estado, mais de 600 mil pessoas estão com o nome no SPC. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. O confronto de criminosos e policiais na Leitão da Silva, em Vitória. Bandidos ordenaram toque de recolher no comércio. Tudo começou depois da morte de um adolescente no morro. O clima era de tensão a todo momento no pé do Morro da Gurijica, em Vitória. A imprensa está tentando acompanhar tudo aqui a todo momento, mas a gente é obrigado a ficar um pouco afastado por questão mesmo de segurança, né? A gente vê a polícia correndo aqui, faz essa ronda ali pela região, procurando ver se tem alguém em atitude suspeita ali. Tá bastante complicado. Policiais fortemente armados analisavam toda a região com binóculos, atrás de suspeitos de terem atirado contra militares. Os PMs ocuparam toda a região. De acordo com a polícia, no final da manhã, 7 homens armados desceram do morro e colocaram fogo em 3 carros. Houve confronto entre os criminosos e policiais. Moradores e comerciantes correram desesperados. De acordo com informações da Polícia Militar, era por volta de 11h30 da manhã desta sexta-feira, quando os criminosos armados desceram do Morro da Gurijica e colocaram fogo em 3 carros que estavam estacionados aqui nesta rua. A polícia chegou a tempo e acabou trocando tiros com os criminosos. Eles voltaram para o morro e não foram mais vistos. Traficantes decretaram toque de recolher no comércio. Todas as portas tiveram que ser fechadas. Trabalhadores foram embora mais cedo, sem saber quando vão voltar a trabalhar em paz. Ameaçaram essas lojas que estavam abertas, falaram que era um toque de recolher, pediram para que todos fechassem as portas, porque eles estavam de luto em decorrência de um ato que tinha acontecido, da morte de 2 pessoas em decorrência de um acidente. É muito complicado, a gente pensa logo no dia, será que vai poder abrir, se não vai abrir? Final de ano, as vendas fracas, dá esse episódio, a gente até pensa, será que é por causa disso que o comércio está fraco na região? 2 horas depois do fato, familiares e amigos de João Vitor Correia da Paixão, de 17 anos, desceram até a avenida, revoltados com a ação policial no morro. A tia do adolescente desabafou. Como é que aconteceu a situação? Você está envolvido, meu filho, mas a lei da polícia é chegar, apreender e prender, não é atirar pelas costas, não. Ei, o moleque estava errado, levasse droga o moleque, para isso existe a delegacia. Agora você dá um tiro na cabeça de um moleque pelas costas. Isso é troca de tiro, querido? De acordo com a PM, João Vitor foi morto durante um confronto com policiais militares na tarde de ontem, no Morro do São Benedito. As informações dão conta de que o jovem teria corrido de uma abordagem policial e atirado em direção aos militares. A vítima não resistiu e acabou morrendo. Esse vídeo mostra o corpo do jovem sendo carregado pelos militares. Seu Benedito disse que presenciou parte da situação e defende o menor. Troca de tiro? Não teve nada de troca de tiro no morro, não. A abordagem policial, ele saiu correndo.
O policial foi lá e sentou o dedo nele. Ainda na tarde de ontem, criminosos armados desceram do morro e ordenaram o fechamento das lojas na região da Leitão da Silva. Teriam parado um micro-ônibus na avenida e expulsaram todos os passageiros. Colocaram gasolina no coletivo. A ação criminosa foi frustrada pelos policiais que chegaram a tempo. Houve troca de tiros com os bandidos. Um vídeo mostra ainda os homens encapuzados, colocando terror na região. A todo momento, policiais armados com fuzis direcionavam as armas para o morro. Poucos moradores circulavam pela entrada do bairro. Todos estão com medo de ficar no meio do fogo cruzado entre policiais e traficantes. O medo se tornou presente. Moradores questionavam que horas a guerra iria acabar. Querem trabalhar seguros de que vão voltar para casa são e salvos. Eu nem saio de noite para a rua, a gente vai na igreja e volta logo. Eu fico triste com isso porque a gente não tem mais aquela liberdade. A Polícia Militar comentou a atuação dos PMs na região. Essas organizações criminosas do tráfico de drogas, elas usam artifício para poder, contrabalançar as nossas ações, que é a interdição de via pública. Hoje nós temos interdição de via pública numa rodovia federal, numa rodovia estadual, e agora descobriram que colocar cavaletes, fogo e objetos na via pública, eles causam transtorno na circulação pública das pessoas e também gera essa sensação de insegurança. Nós não vamos permitir, porque nós somos o Estado e não vamos admitir a existência de um Estado paralelo. Esse indivíduo que veio a óbito, o João Vitor, já tem passagens policiais, a rede social é clara com relação à sua demonstração de pertencer ao crime organizado e ao tráfico de drogas, e nós estamos desempenhando ações diárias. O que nós podemos garantir à população de bem daquela comunidade, aos comerciantes, estudantes e munícipes de Vitória? Nós continuaremos executando o nosso trabalho de preservação da ordem pública e vamos intensificar as ações no bairro da Penha e no Alto do São Benedito. Para que isso aconteça, é necessário que lá embaixo, na via pública, tanto na Avenida Leitão da Silva quanto a Gilson Mendonça e Marechal Campos, nós tenhamos empregado o nosso efetivo de policiamento de rádio patrulhamento, e ele está presente. Os reflexos da chuva no Espírito Santo. 19 famílias estão desalojadas no sul do estado. Em várias cidades houve deslizamentos de terra. Equipes da Defesa Civil monitoram as áreas de risco. No sul do estado, a chuva não dá trégua. Em Cachoeiro de Itapemirim, várias ruas do centro da cidade ficaram assim, completamente inundadas. Avenida Antônio Penedo, no centro. Situação crítica. Em alguns trechos, o motorista teve que redobrar a atenção. Quase não dava para ver o que estava pela frente. Muros desabaram em 3 bairros. 2 casas também estão em situação de risco. Em alguns trechos da cidade, o asfalto cedeu. Equipes da Defesa Civil percorrem o município. Em Vargem Alta, houve deslizamento de terra. Um poste caiu e atingiu uma concessionária de veículos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O trânsito teve que ser interrompido no local. E olha só como ficou a Avenida Beira-Mar, na Praia do Morro, em Guarapari. Quem passou pela região ficou impressionado com tanta água. Acelera aí. Ó, como é que tá Beira-Mar, galera? No bairro Kubitschek, ruas também ficaram alagadas. O acesso ao IFES do município ficou nessas condições. No bairro Aeroporto também foram registrados diversos pontos de alagamento. Em São Mateus, a rua desapareceu no balneário de Guriri. Tudo ficou encoberto. Carros passavam com dificuldade. Por pouco, a água não invadiu as lojas. Aqui na Grande Vitória, um muro desabou sobre uma casa na Serra. Já em Vitória, uma pedra rolou no bairro Moscoso. Nos 2 casos, não houve vítimas, mas o alerta de chuva continua durante o fim de semana. Aquilo que todos os capixabas já esperavam aconteceu. A chuva veio com força e caiu por todas as partes. Caiu tanta água que as ruas mais pareciam rios. Apesar desses registros, o Corpo de Bombeiros informou que as ocorrências, até o início da tarde de hoje, estavam dentro da normalidade. Por enquanto, está tudo dentro da normalidade.
apenas o caos na Grande Vitória, né, em virtude dos alagamentos em alguns pontos. Por isso que é necessário atenção redobrada, principalmente por parte dos motoristas, para que a gente diminua a velocidade, principalmente no horário noturno agora, nós podemos diminuir os nossos faróis também, para evitar outros acidentes e, consequentemente, a agravação da situação. A previsão do tempo não poderia ser outra para os próximos dias. O INCAPER informou que vai cair mais chuva neste final de semana. Vale lembrar que, caso o tempo fique pior, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil mantêm um monitoramento constante e estão prontos para responder a qualquer chamado. Vale ficar alerta a qualquer situação de perigo. Atentar para qualquer situação de uma árvore que caiu no seu quintal, há uma rachadura no seu solo, há um barulho diferenciado, entre em contato com o 99 da Defesa Civil ou entre em contato através do telefone 193 do Corpo de Bombeiros Militar para que a equipe possa ir até o local, fazer uma análise da situação e verificar se você tem ou não condições de permanecer habitando na sua residência com segurança. A Defesa Civil Estadual também tem um telefone de plantão para casos de emergência. O número é 3194-3652. Acidente grave mata a professora no sul do estado. O carro capotou depois de atingir outro veículo. No norte, uma batida deixou 2 pessoas feridas. Já em Guarapari, uma carreta tombou na BR-101. A carreta ficou atravessada na rodovia. O acidente foi na BR-101 em Guarapari, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal. Chovia na hora do acidente. A suspeita é de que o motorista tenha perdido o controle da direção por causa da pista molhada. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. No sul do estado, uma professora de educação física morreu após um acidente em Apiacá. Esther Tebaldi, de 24 anos, voltava do trabalho em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. O carro dela capotou e saiu da estrada após atingir outro veículo. A professora foi lançada para fora do carro. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Esther morava em Apiacá e era dona de uma academia no centro da cidade. No norte do estado, 2 pessoas ficaram feridas após uma batida envolvendo 2 veículos. O acidente aconteceu na rodovia estadual que liga Nova Venécia a Boa Esperança. Um dos carros invadiu a contramão e atingiu outro automóvel. O motorista que provocou o acidente disse que não conseguiu voltar para a pista depois de fazer uma ultrapassagem. Entre os feridos está uma idosa de 86 anos. As vítimas foram levadas para um hospital em Nova Venécia. O trânsito na BR-101 em Guarapari está parcialmente liberado, mas um longo congestionamento se formou na região. A polícia orienta que os motoristas sigam pelo litoral. Homem atropela e atira em ciclista em Cariacica. O crime seria para vingar uma tentativa de homicídio contra o irmão do suspeito. O fato aconteceu neste cruzamento em Bandeirantes, Rua Cariacica com Dom Pedro I. Os pedaços do veículo pertencem ao carro do irmão de um adolescente de 17 anos que foi baleado na noite do dia 29 de novembro numa rua bem próxima daqui. Ontem o irmão da vítima encontrou neste local aquele que supostamente seria o autor dos disparos e jogou o carro contra Leandro da Silva Pereira, de 25 anos, que estava de bicicleta e começou a atirar contra Leandro. Leandro saiu da bicicleta e fugiu correndo nesta direção. Tentava ir para casa porque ele mora aqui perto, mas ainda foi atingido com 2 disparos. Um na perna direita, outro no pé esquerdo. O perseguidor dele, que queria vingança pelo que aconteceu com o irmão, também fugiu. A polícia, Leandro contou que foi confundido, já que possui uma bicicleta igual à que foi usada no dia do crime. A tentativa de homicídio aconteceu quando os estudantes desta escola estavam saindo. Imediatamente, a escola teria cancelado a liberação dos alunos e trancado os portões. Houve desespero de mães que foram buscar os filhos. Mas diante da insegurança, as pessoas preferem não falar. O crime está sendo apurado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Cariacica. A Anvisa recomendou a suspensão da vacinação contra a dengue. Nós conversamos com um especialista. Ele explicou o que pode acontecer se alguém que nunca teve a doença tomar a vacina. A vacina contra a dengue só é indicada para pessoas que já tiveram a doença. O infectologista Paulo Peçanha explica que a pessoa que nunca pegou o vírus e toma a vacina pode ter complicações de saúde. Existe um risco de 0,5% a mais dessas pessoas terem uma forma de doença mais grave.
da doença que possa exigir a internação. Então, por essa razão, nesse momento, a vacina não está sendo recomendada para pessoas que nunca foram expostas ao vírus. Tendo em vista essa complicação, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, emitiu um alerta quanto à vacina da dengue. As clínicas particulares da Grande Vitória decidiram, então, suspender a vacinação. O infectologista diz que, dessa forma, a saúde da população fica preservada, uma vez que não é possível ter certeza que a pessoa já teve a doença ou não. Um dos complicadores é que quem tem a forma que a gente chama de dengue clássico, essa pessoa tem febre, dor de cabeça, dor no corpo, prostração e não esquece nunca. De cada 100 pessoas que têm a infecção, só 25 têm esses sintomas clássicos. 75% das pessoas têm dengue e não sabem que teve. A vacina contra a dengue foi aprovada em dezembro de 2015 e começou a ser oferecida em julho de 2016 na rede privada. A pessoa precisa tomar 3 doses para ficar protegida. Cada uma delas custa em média R$ 270. E apesar de essa ser uma forma de se proteger da doença, a principal orientação dos médicos continua sendo combater os mosquitos. Não deixar, nessa época que volta a chuva, né, não deixar coletar poças d'água, não deixar lixo em torno da casa, os pneus, as latas, os vidros. Quer dizer, o mosquito da dengue, o mosquito que transmite a dengue, nós temos que manter todo o cuidado para que ele não prolifere e para que a gente não tenha doença. Lembrando que além da dengue, nós temos ainda zika, chikungunya, outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. No Espírito Santo, mais de 600 mil pessoas estão com o nome no SPC. Mas como fazer para renegociar essas dívidas e voltar a ter crédito no mercado? A Câmara de Dirigentes Lojistas pode ajudar. Em alguns casos, a negociação pode ser feita lá mesmo, sem precisar ir à loja. É só cair um dinheirinho na conta que pronto, muita gente corre para gastar. E de dívida em dívida, o número de pessoas com o nome negativado só aumenta. Já são quase 60 milhões de inadimplentes no país. 650 mil são aqui do Espírito Santo. Sua vida para, você não anda, não caminha, porque... E outra coisa, você vê as coisas, quer comprar e você não pode. Isso é terrível. 13º vai ser para usar, para pagar as dívidas. Nem 13º vai ter, né? Então... O dinheiro que tem vai ser pagar dívida, conta de água, luz e o restante mais. Enquanto uns pretendem usar o 13º para comprar presentes, outros querem usar esse dinheiro para pagar as dívidas e voltar a ter crédito na praça. Mas por onde começar? Se você sabe os nomes de todos os seus credores, é só tentar negociar direto com eles. Agora, se não sabe, o caminho é outro. Caso ela não saiba a empresa que ela está devendo, ela pode procurar um balcão de atendimento do SPC, né? A gente está em todos os municípios do Espírito Santo, a CDL com a SPC. E no SPC a gente faz a consulta do consumidor, emite um extrato para ela com a relação das empresas que ela está devendo. E aí, com essa relação, ela pode procurar diretamente a empresa para fazer a renegociação de dívida. Ele explica ainda que, em alguns casos, a Câmara de Dirigentes Lojistas pode intermediar a negociação. A gente tem algumas empresas parceiras, que a gente tem um departamento de cobrança aqui na CDL, que tem algumas empresas que são clientes da nossa cobrança, são parceiras nossas na cobrança. Para essas empresas, que hoje são 16 empresas, a gente faz a negociação diretamente aqui também, em nome da empresa, nas mesmas condições que a empresa faria lá nas suas lojas. A crise pegou em cheio vários clientes da Marcela. Gente que sempre teve as contas no azul, ficou sem crédito e com o nome sujo. Para não perder esse público que nunca deu dor de cabeça para a empresária, ela se viu quase que obrigada a voltar a vender assim, na base da confiança. Infelizmente a crise veio, há algumas dificuldades, né? Perdeu o emprego e não pôde pagar mais o cartão, se enrolou com o cartão de crédito e perdeu, não teve mais crédito na praça. Aí, como já comprava com dinheiro, sempre comprava à vista, aí eu abordo a pessoa, sei que é cliente, né? E ofereço o crediário próprio da loja. Aí não faço nenhuma
consulta, né? E assim, é uma questão de confiança. Pois é, o negócio não tá fácil. Mesmo assim, tem muita gente por aí com vontade de acertar a vida financeira. Segundo dados do Procon estadual, quase 7 mil consumidores renegociaram as dívidas durante os mutirões promovidos pelo órgão esse ano. Precisa planejar já a vida financeira dele para 2018. Então ele colocar no papel, depois que ele limpar o nome, o que ele vai fazer, se ele vai voltar a comprar, mas se ele voltar a comprar, com responsabilidade, fazer um planejamento. Não, no ano que vem eu vou receber tanto por mês, então eu posso assumir uma prestação nesse valor que eu consigo pagar. Para que ele não volte, né, para o SPC novamente e fique essa entrada e saída, porque isso realmente é ruim para o consumidor. Se você tiver com o nome no SPC, a CDL vai fazer um feirão para renegociar suas dívidas. Começa terça-feira que vem. Vai acontecer na Arena Vitória, em Bento Ferreira. É o antigo ginásio do Álvares Cabral. Basta levar CPF e documento de identificação original com foto. Mais informações pelo telefone 3200-2180. E a seguir, a revolta de moradores no norte do estado. Um jovem suspeito de assalto foi espancado e detido após roubar o celular de uma mulher. A gente já volta. Suspeito de assalto é espancado e detido por moradores no norte do estado. Tudo aconteceu no meio da rua. O rapaz foi imobilizado por 4 homens pouco depois do roubo. Ele fica deitado, é agredido com um capacete e leva vários chutes. Um dos agressores também segura um facão. Uma mulher se aproxima e pega um celular. O aparelho teria sido roubado pelo jovem. Alguns moradores gritam para que alguém chame a polícia. O caso aconteceu no bairro Novo Horizonte, em Linhares. A polícia foi acionada e o jovem foi levado para a delegacia. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil. E amanhã eu te espero no Tribuna Notícias, primeira edição. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e até amanhã.